Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos acompanham pela internet, senhoras e senhores, damos sequência ao ciclo de conferências O Bom Humor na ABL, cujo coordenador é o acadêmico Cícero Sandroni. Como foi dito aqui pelo próprio Cícero na última sessão do ciclo, o conferencista de hoje, que seria Flávio Moreira da Costa, por motivos de saúde, por impedimento determinado pelo médico, não pôde vir. E o Cícero, num beau geste, assumiu a repetição, ou a retomada da sua palestra. A repetição foi só para dar um susto. Não é videotape, não. O Cícero vai dar continuidade ao trabalho que ele fez na outra semana e, naturalmente, com novidades sobre o humor na Academia Brasileira de Letras. Dispenso-me a pedido do próprio conferencista de recordar o seu belo currículo, não é? Apenas lembrando que foi diretor adjunto do Jornal do Comércio, colaborou em diversos jornais e revistas e publicou, entre outras obras, Aos 300 de Ataíde, O Século Neoliberal, Cosme Velho, Passeio Literário pelo Bairro, 50 anos de O Dia, a História do Jornal, O Peixe de Amar, na ficção, 180 anos de Jornal do Comércio, 1827 a 2007, e o dado que não pode faltar, trata-se de um humorista amador que escreveu para o Pasquim a revista de Ziraldo, e a revista de Ziraldo chamada aquele Nádegas, né? Um eufemismo natural, aquela parte do corpo humano tão bem louvada pelos cariocas, e fez caricaturas políticas para a tribuna da imprensa. Com a palavra, Cícero Sandroni. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Domingos Proença Filho, meu querido amigo. Como coordenador desse ciclo e diante da impossibilidade de Flávio Moreira da Costa vir falar, eu me senti um pouco responsável por preencher o seu lugar nesse momento, embora sem as condições do Flávio, que é um especialista no assunto, autor que é de antologias, não só de humor, como também de outros tipos de ficção. Mas espero que ele melhore e, possivelmente, em outra ocasião, para falar sobre outro tema, certamente ele estará à nossa disposição. Bem, então eu diria que, fô de combattant, estou aqui para repetir um pouco, ou não repetir, aquilo que eu já disse na primeira palestra, mas vamos desculpar um pouco o improviso do tema. Nascido em Lençóis, na Bahia, existem vários lençóis no Brasil, não é? Isso é um problema que o IBGE tem que resolver. Tem o Lençóis Paulista, em São Paulo, né? Em que o substantivo não concorda com o adjetivo, onde nasceu Orígenes Lessa, que seria uma pessoa a ser citada nessa, mas infelizmente não tivemos espaço. Bom, nascido em Lençóis, na Bahia, em 1876, e falecido no Rio de Janeiro em 1947, Afrânio Peixoto, formado em medicina pela famosa Escola da Bahia, uma escola famosa de medicina, segundo Afrânio Coutinho, seu contemporâneo, o Afrânio era dotado de personalidade fascinante, irradiante, animadora, além de ser um grande causeur. Aqui, entre os presentes, ainda o acadêmico Alberto Venâncio chegou a conhecê-lo, ainda criança, de calças curtas. Tem até uma foto do Afrânio Coutinho
com os pais de Venâncio e o Venâncio menino. Então, Afrânio Peixoto é um nosso contemporâneo, né? Bom, falar sobre Afrânio Peixoto, como bem sabe o Alberto Venâncio, demandaria conferência de pelo menos 2 horas. Nesse momento, cabe-me destacar em sua volumosa produção de cientista, historiador, sociólogo, pedagogo, criminalista, um livro dotado de grande poder narrativo, um livro quase esquecido em sua fortuna crítica, cujo título refere-se ao nosso tema. Humor, em inglês, ele utilizou, uma antologia universal do humorismo. Vale lembrar, pois esta é a casa de memória, não? Que Afrânio Peixoto era presidente da BL em 1923, quando o Petit Trianon, pavilhão da França, na exposição do Centenário da Independência em 22, encontrava-se vazio. Amigo do embaixador da França, Alexandre Couty, Afrânio conseguiu o seu empenho, junto ao governo do seu país, para a doação do pequeno palácio à Academia, e teve sucesso em sua empreitada. Aquela réplica perfeita do Petit Trianon, que se encontra em Versalhes, construído por Luís XV, e onde Maria Antonieta se refugiou com a sua corte para evitar o contato com a corte de Luís XVI. Assim, em dezembro de 1923, tornou-se sede que em dezembro próximo completará 90 anos, no uso da Academia Brasileira de Letras. No prefácio da sua antologia, onde não alude às festas com muita dança, música, risos e até, segundo as más línguas, algumas orgias promovidas por Maria Antonieta no Petit Trianon original, o nosso grande benemérito demonstra o domínio da cultura clássica e explica as raízes do cômico e do humor para distinguir os dois, como já fez aqui na semana passada o professor e poeta Cláudio Murilo. O cômico nos leva às gargalhadas, e o humor ao sorriso inteligente, ou até à boa risada, das quais se dizia antigamente, desopilavam o fígado. Para Afrânio, os ingleses têm senso de humor, mas não são os donatários desse estilo. Ele cita um humorista inglês também pouco citado, R.C. Carlton, segundo o qual o humor não tem fronteiras e os humoristas são cosmopolitas. Shakespeare, Sterne, Dickens, Thackeray estendem a mão através dos tempos a Rabelais, Molière, Cervantes. E se tivéssemos, diz ele, de indicar o príncipe dos humoristas, não iríamos buscá-lo nas Ilhas Britânicas. Seria Rabelais, ou melhor, Cervantes. O Quixote, para Afrânio Peixoto, é a obra-prima do humorismo. E vai além. Cito mais uma vez Afrânio Peixoto. Uma ontologia do humor deveria começar pela página do Gênesis, em que Javé, tendo criado o mundo, no qual as plantas se parasitam, os animais se entredevoram, o ser humano, Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, praticam a desobediência, a rebeldia, a inveja, o assassinato, o roubo, o incesto, e Javé declara, está tudo bem. R.C. Cannon está de acordo. Não é a falta de respeito atribuir à divindade o senso de humor. É mesmo o único meio de explicar alguns tipos que vemos em volta de nós. Portanto, Deus também é humorista. Aliás, está dito em todas as palavras, nos Salmos 2.4, Deus se rirá dos homens. Os imortais do Olimpo tinham um permanente riso, comunicativo e indiscreto, que abalava os passos celestes. Os habitantes do céu judeu também se riem dos pobres terrenos. Mas Afrânio não foi tão longe na sua antologia. A primeira escolha da sua série do humor internacional foi a história macabra contada por Petronius Arbiter, escritor latino no seu Satiricon. E aqui, então, se conjugam Eros e Thanatos. A Matrona de Éfeso é o título da história.
Éfeso, hoje Selçuk, cidade turca no Mar Egeu, mas no período helenístico consagrada a Artemis, filha de Zeus, e de Lote, irmã de Apolo. Segundo Homero, ela era belicosa, sempre representada com arco e flecha, protetora dos animais e das plantas, quer dizer, a primeira ecologista da história. Nessa cidade, ainda grega, passa-se a história com texto de humor macabro, sem dúvida, mas vale a pena lembrar por ter inspirado mais tarde vários autores, entre os quais Voltaire, no seu Zadig, e o próprio Afrânio no romance As Razões do Coração. Petrônio, o árbitro da elegância no Império de Nero, favorito de César, mais tarde levado ao suicídio pelo seu protetor, tem até um filme que aparece o suicídio de Petrônio numa banheira, cortando os pulsos e deixando-se esvair em sangue na banheira morna e tépida. Então, no seu Satiricon, a história de uma rica dama de Éfeso, muito bem casada com um dos homens mais ilustres das cidades, cujo morre e deixa a viúva inconsolável. No seu infortúnio, a dama resolve permanecer em jejum no sepulcro do morto, acompanhada de uma escrava, obrigada também a jejuar. Os apelos dos amigos para que desistisse da sua loucura e voltasse à vida da cidade, onde era muito admirada por suas virtudes, foram em vão. E assim ela permaneceu alguns dias. Ora, acontece que 2 criminosos foram condenados à cruz ao lado do sepulcro onde estava a dama e sua escrava. Eram 2 garbosos soldados designados para a guarda das 2 cruzes. Um deles, ao saber da história, levou alimentos para as 2 damas, insistiu para as 2 mulheres, insistiu para que comessem. Não podiam ficar ali passando fome. A escrava cedeu e comeu bem, sob os olhares da patroa que condenava aquele ato. Mas no dia seguinte, a dama, faminta, não teve forças de resistir e provou também da comida que o soldado trazia e gostou muito também. Bom, aí Petrônio descreve isso com uma prosa latina que eu, infelizmente, não vou botar aqui porque é muito extensa, mas, enfim, resumo da ópera. Da alimentação, o passo seguinte para o amor foi rápido. Os 2 amantes, a dama e o soldado, passavam a noite no sepulcro, mas certa ocasião, os amigos de um dos condenados à cruz roubaram o corpo e, ao amanhecer, o soldado viu-se perdido. Como ele ia explicar? Contou à dama que seria crucificado por ter perdido o corpo do criminoso. Então, a matrona de Éfeso não teve dúvidas. Coloque na cruz o corpo do meu marido e continue a me visitar toda noite. E assim foram felizes para sempre. Eros e Thanatos, numa composição perfeita, né? E no romance As Razões do Coração, Afrânio conta a história de uma viúva, também inconsolável e ciumenta, que estava causando uma crise no cemitério São João Batista. O marido adquirira 2 sepulturas conjugadas, onde enterrara a primeira mulher e onde esperava enterrar-se. Casando com ele, o primeiro ato ciumento da tal viúva foi comprar outras 2 sepulturas para si, para ele, que em pouco tempo foi enterrado. Para livrar-se do mau agouro, pois queria se casar de novo, a boa e fiel Artemísia, e aí a referência de Afrânio ao texto de Petrônio, comprou o 3º par de sepulturas para ela e para o futuro marido. Já aí estão 3 túmulos desaproveitados. E como a população cresce, diz Peixoto, a moda pega e os viúvos e viúvas que querem casar e são ciumentos dos seus fúnebres amores, está declarada a verdadeira crise funerária no cemitério de Botafogo. Tem uma outra história de viúva que Afrânio conta também. Eu não tenho nada contra as viúvas, estão todas, mas na literatura essa é uma história passada no interior do Brasil e de um casal
que também se amava muito, e quando o marido morreu, a mulher exigiu que se fizesse uma estátua de madeira com todas as cores do marido e colocava essa estátua, essa imagem, na sua cama. Dormia sempre ao lado do marido de madeira. Mas passa-se o tempo e aí a viúva começa a ser frequentada pelo juiz de paz, que gostava muito do cafezinho que a mucama fazia. Então, toda tarde passava lá, tomava o seu cafezinho, e um dia foi para tomar o café que ele gostava, e a mucama veio dizer para a senhora: olha, não temos lenha, o garoto da lenha, o moleque da lenha não trouxe, o que é que eu faço? Ela disse assim: queime o senhor, mucama, queime o senhor. Na antologia de Peixoto também encontramos o padre Antônio Vieira em trecho do sermão da 60ª. O bom humor do padre Antônio Vieira é difícil de encontrar, mas Anfrânio Peixoto encontrou. Quando ele fala dos padres que ficam na corte e os seus irmãos que andam pelo mundo a pregar a palavra de Deus. Aí diz Vieira: há dia do juízo, há pecadores, os de cá, os do palácio, achar-vos-ei com mais passo, e os de lá, os pregadores, com mais passos. Em outro trecho do mesmo tema, acusa os do passo de, aspas, tomar o alheio, ou seja, o do rei ou dos povos, e tal comportamento é a origem da doença da população. As várias artes e modos e instrumentos de tomar são os sintomas da doença, que, sendo de sua natureza muito perigosa, a fazem mais mortal. E se não, pergunto, para que as causas dos sintomas conheçam melhor? As perguntas: toma nessa doença o ministro da Justiça? Sim, toma. Toma o ministro da Fazenda? Sim, toma. Toma o ministro da República? Sim, toma. Toma o ministro da milícia? Sim, toma. Toma o ministro do Estado? Toma, sim, toma. E tantos sintomas lhe sobrevêm ao pobre enfermo que o milagre é que não tenha expirado. Bom, aqui paramos com o nosso Afrânio e vamos ao grande escritor, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, que é realmente de uma graça insuperável em cada página que se lê. Era no tempo do rei. Com essas 5 palavras, um rapaz de 21 anos começou a escrever, a 27 de junho de 1852, os capítulos de um folhetim para o suplemento literário Pacotilha, do jornal Correio Mercantil, de início anonimamente e em seguida sob o pseudônimo de Um Brasileiro. Manuel Antônio de Almeida, autor do folhetim, cujo capítulo final apareceu na edição de 31 de julho de 1853, era um dos mais jovens redatores do Correio Mercantil, um jornal importante que circulou no Rio em meados do século XIX. Seu proprietário, Joaquim Alves Branco Muniz Barreto, hoje rua em Botafogo, chamou o genro, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, que escrevia folhetins no Jornal do Comércio, para dirigir seu jornal. E Otaviano, hoje rua em Copacabana, levou para o Correio muitos jovens literários, entre os quais Manuel, logo conhecido por Maneco. Otaviano, jornalista, diplomata e político, é sempre lembrado por aquele poema célebre que todos conhecem, né? Quem passou a vida em branca nuvem não viveu. Eu não vou repetir aqui porque não é o caso. A redação do Correio Mercantil, como a de todos os jornais da época, à exceção do Jornal do Comércio, sempre sério e sisudo, vivia em plena agitação. E no meio desse alarido que Manuel Antônio de Almeida escrevia as peripécias do folhetim Memórias de um Sargento de Polícia. Mais tarde, em 1855, publicado em livro, assinado na sua primeira edição, ainda com o pseudônimo Um Brasileiro. Segundo Marcos Rebelo, Manuel instalava-se na redação em posição bem extravagante. Eis a descrição de Rebelo. Maneco escrevia esticado numa marquesa. Com preguiça de mudar a horizontal atitude, punha o chapéu alto sobre o ventre e em cima deles ia enchendo a lápis as suas tiras de papel.
o nosso querido colega Raimundo Magalhães Júnior ainda só se referia às laudas do nosso tempo como tiras, as tiras de papel, indiferente às risadas dos companheiros, sem dar grande importância ao seu trabalho, que não era assinado e cujos capítulos muitas vezes traziam numeração errada ou repetida e cujas últimas linhas, sem nenhuma separação, se misturavam com as mais cruéis mesquinharias políticas de que a pacotilha era fértil. Este jovem que vemos esbanjando o talento a escrever um dos mais importantes romances da literatura brasileira, de forma tão displicente, confiante no seu imenso talento e cuja vida frágil e curta termina sob as águas do Atlântico, nas costas de Macaé, no naufrágio do barco Hermes, nasceu a 17 de novembro de 1831, filho de família pobre, residente no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro, ficou órfão aos 11 anos. Vale lembrar que Machado de Assis nasceu em 1839, 8 anos depois de Manuel, no Morro do Livramento, também na Gamboa. Naquela região vieram à luz, portanto, 2 escritores brasileiros que, nascidos de famílias pobres, deixaram uma contribuição inestimável para a literatura brasileira. Por falar em naufrágio no barco Hermes, vale lembrar que Machado de Assis tinha verdadeiro horror ao mar, né? Tinha muito medo do mar, porque o Manuel Antônio Almeida morreu no naufrágio, Gonçalves Dias morreu no naufrágio, Casimiro de Abreu não morreu no naufrágio, mas quase, né? Ou morreu no naufrágio também, né? Acho que não, morreu de tuberculose. Mas a verdade é que o Escobar morre no mar. Machado de Assis tinha horror ao mar. E tem todo um estudo de Machado de Assis sobre Machado e o mar, mostrando toda essa estranheza que o Machado de Assis tinha do mar. Mas como Machado faria mais tarde, o menino Manuel cresceu interessado em aprender. Superou a pobreza com muito esforço, persistência, capacidade e talento, fez os estudos preparatórios, prestou todos os exames indispensáveis do exercício da medicina, foi aprovado, mas logo encantou-se pela literatura e jornalismo. Contemporâneo do romantismo, quando surgem os nacionalismos, a técnica romanesca de Manuel Antônio de Almeida reage contra os dogmas do romantismo, ao restaurar cenários retirados de tipos reais, um realismo avant la lettre. Podemos classificá-lo como um romance pícaro, romance de costumes e até mesmo um romance histórico, sobre a sociedade do Rio de Janeiro do tempo de Dom João VI. Antônio Cândido, sobre o romance, define de maneira exemplar. A natureza popular das memórias de um sargento de milícias é um dos fatores de seu alcance geral, portanto, da eficiência e durabilidade com que atua sobre a imaginação dos leitores. Esta reage quase sempre ao estímulo causado por situações e personagens, de cunho arquetípico, datados da capacidade de exportar ressonância. E também há no livro um primeiro extrato universalizador, onde fermentam aqueles tipos válidos para a imaginação de um amplo ciclo de cultura que se compraz nas mesmas situações do capricho e da sina. E há um segundo extrato universalizador de cunho mais restrito, onde se encontram representações de vida capazes de estimular a imaginação de um universo dentro desse ciclo, o brasileiro. E, sem mais delongas, eu vou ler apenas um pequeno trecho do Memórias de Memórias do Sargento de Milícia, que já foi encenado por Fernanda Montenegro no Municipal, numa versão do Milor Fernandes. Vamos falar sobre o pai do personagem, o Leonardo Pataca, né? O pai do Leonardo Pataca, o pai do Leonardo, o futuro sargento de milícias, sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe em Lisboa, sua pátria. Aborrecera-se, porém, do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado, o de meirinho, e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia, rechonchuda e bonitota.
O Leonardo, fazendo-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado, e, sobretudo, era manganão. Ao sair do Tejo, estando Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo, mas um pisão no pé, um gracejo. E deu-lhe também um ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isso uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia do namoro cerrado. Ao anoitecer passou-se a menos cena da pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo de muitos anos. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprimido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual logo depois que nasceu mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E esse nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falemos é o herói dessa história, nascido de uma sapatada e de um beliscão. E vai por aí em diante, e cada página é de morrer de rir. É impressionante como esse homem, escrevendo como escrevia, na redação de um jornal, que Berval sabe bem, quer dizer, não sabe nada, porque nunca trabalhou num jornal como o Correio Mercantil, mas devia ser uma verdadeira, sei lá, um pulgueiro, né? O homem escreve num estilo tão maravilhoso e vai nessa base e vai pelas páginas dentro, contando todas as histórias, até que o nosso menino se torna um sargento de milícias. Mas não sem antes passar pelo chicote do Vidigal, que chamava-se Coati. Então já havia uma quadrinha dizendo: você tem que sair correndo, senão o Coati me lambe. Eu também tenho que correr aqui, senão o Coati da plateia vai me lamber. Bom, vamos falar agora de um fundador, Urbano Duarte de Oliveira, sobre quem já falei na primeira fase, mais rapidamente, na primeira conferência. Fundador da cadeira número 12, ocupada por Alfredo Bose, que escolheu para patrono José Joaquim França Júnior, autor de revistas e comédias, seu companheiro da Veração Boêmia da segunda metade do século XIX. Na companhia de Arthur Azevedo, Urbano e França Júnior formavam um bloco de graça e de espírito alegre, sempre a rir das pequenas misérias, porque Arthur Azevedo chamou como patrono, escolheu como patrono Martins Pena. Então, eram os 4 pândigos do tempo da fundação da Academia. Os dois, França Júnior e Martins Pena, já falecidos. Autores iconoclastas e desafiadores, capazes de perder um amigo ou um emprego por uma boa piada, sempre rindo, conforme diz Alfredo Bose, aspas, do Joanota de Brilhante cheirando a heliótropo, eles chegaram à posteridade o cenário da vida comum do Brasil monárquico, monocultor, escravista e católico da segunda metade do século XIX, mas sempre fiéis ao provérbio ridendo castiga-te mores. Eu pesquisei um pouco esse ditado, embora considerado latino, nosso querido Evanildo Bechara garante que parece que foi, segundo o Google, foi aplicado pela primeira vez por um escritor francês neolatino do século XVII, Jean Santel, mas eu prefiro ficar com o nosso Evanildo Bechara, deve ser latino mesmo, né? Ridendo castiga-te mores. Bom, a 5 de janeiro de 1955, ao celebrar o centenário de nascimento de Urbano Duarte nessa academia, José Carlos de Macedo Soares, um diplomata que não era dado a brincadeiras, afirmou, aspas,
Com efeito, a influência que eles, esses quartetos, que eles exerceram em seu tempo, se fez sentir poderosamente, tornando-se indispensável o estudo de suas obras para a reconstrução da vida brasileira na última metade do século passado. Os dois primeiros cometeram um pecado capital, morreram cedo. França Júnior, aos 52 anos, e Urbano, aos 2 dias depois de completar 47 anos. No entanto, no curto espaço de tempo em que viveram, se confrontado, por exemplo, com a média dos acadêmicos de hoje, e parece que chega a 75,5, 75 anos e meio, não sei, os matemáticos daí da academia é que sabem. Os dois marcaram a vida com tanta alegria, bom humor e com joie de vivre que Augusto Lima sucedeu a Urbano Duarte. Ao suceder na cadeira 12, disse sobre ele, sinto-me de veras as sombras joviais, diante das sombras joviais de França Júnior e Urbano Duarte, com um epitáfio choroso de duas memórias alegres, sem substituição possível. Estranho paradoxo em que a alegria ficou com os mortos e só com o vivo a tristeza. E em seguida confessou, e contudo confesso-vos, a minha inveja a esses espíritos privilegiados que têm o dom de lançar na noite da minha alma as nascentes da aurora jovial. Admiro-os pela superioridade com que, deixando as formas comuns da emoção estética, estimulam o riso, a graça, a alegria e a saúde. Pode parecer estranho que alguém com a vocação para o xiste e a anedota tenha escolhido na mocidade a carreira militar, mas foi o que aconteceu com Urbano Duarte. Cursou artilharia na escola militar e chegou a major em 1983. O fato de ser do Exército não o impediu de participar ativamente da vida intelectual e da boemia da época. Colaborou em vários jornais, escrevia sobre a vida da cidade e do país ao seu bel prazer e jamais teve problemas com essa dupla militância até chegar ao Jornal do Comércio. Segundo lembrou em crônica João Luso, o fato de ser militar, daí talvez o pseudônimo que ele usou até no único livro que escreveu, J. Guerra, Humorismos, o livro que ele causou ao Urbano pelo menos um problema. No fim do governo presidente Prudente de Moraes, o cronista resolve escrever uma crônica em que negava a existência do estado de Mato Grosso. Há uma evidente negativa, né? E, no fundo, ele tinha uma certa razão, vamos ver no fundo. Não havia o Mato Grosso. Quem algum dia lá fora, quem realmente de lá viera, o Mato Grosso era um mito, como a Fênix, e que algumas pessoas fingir tomar a sério. Ou então, uma espécie, e aí é muito atual, né? Hoje divide-se os estados, criam-se os municípios, né? Uma espécie de convenção para fins políticos, mandatos, comissões, empregos e outros ganhos. Atualíssimo Urbano Duarte. O ministro da Guerra de então, o severíssimo general João Tomás da Cantuária, que lutara na Guerra do Paraguai como major, na frente do Mato Grosso, detestava brincadeiras com as questões de limites e fronteiras do Brasil, e baixou ordem do dia que mandava o major Urbano Duarte recolher-se, no menor prazo possível, ao regimento aquartelado em Corumbá. Urbano entrou em pânico e apelou ao diretor do Jornal do Comércio, José Carlos Rodrigues, e esse foi até o ministro Cantuária tentar demovê-lo de sua intenção de punir o major, seu colaborador, membro da Academia Brasileira de Letras. No primeiro momento, o ministro da Guerra mostrou-se irredutível e quis também fazer ironia, não mover a intenção de punir um oficial e, ao mesmo tempo, um homem de letras tão distinto, pertencente à Academia Brasileira de Letras. Desejar apenas revelar-lhe alguma coisa por ele estranhamente ignorada. Mato Grosso existia, de fato. Mas Rodrigues insistiu e, por fim, tudo se arranjou sem outro problema para o cronista, senão o impedimento de gracejar, pelo menos durante aquele governo e com aquele ministro da Guerra, sobre o mapa da República. Mas a verdade é que parece que um depoimento de Afonso Celso, também acadêmico,
registrou que o jornalista Major teve mesmo que servir um mês, pelo menos, em Corumbá. De Urbano Duarte, há uma página que também é muito atual, que mostra como a história do Brasil pode ser contada com humor e, ao mesmo tempo, com muita atualidade também, na crônica Gangorra. Ele vai se referir aqui a duas situações. Diz ele: quando me encontro na rua com o Olegário, rapaz folgazão, digo-lhe adeus com o dedo, fazendo ao mesmo tempo um gesto interrogativo em forma de gangorra, como quem pergunta, por cima ou por baixo? O Olegário responde com outro gesto cabalístico, ou apontando para o céu, cheio de empáfia, ou indicando para o chão com ar melancólico e queixo caído. O primeiro significa estou na ponta, e o segundo quer dizer bagagem. Bagagem, na época, e segundo Wise, há uma escrição, bagagem é você ter que carregar alguma coisa muito pesada, como se diz hoje, uma mala sem alça, uma situação difícil, uma bagagem, né? Quando Olegário se acha na ponta, eu digo-lhe outra vez adeus com o dedo e sigo o meu caminho sem trocar por uma palavra. Se, porém, acusa tristamente bagagem, então abraço, o consolo e pago-lhe o café. Nas oscilações cambiais da vida, eu cá adotei o sistema de só gostar dos homens que estão por baixo, estão na bagagem. A maçonaria que uso com o Olegário é uma ilusão irônica a esta doutrina filosófica, a qual me foi sugerida por um amigo comum. Esse amigo tem estado muitas vezes na ponta e na bagagem. Há poucos anos não era coisa nenhuma e nada possuía. Simples, modesto, llano, afável. De repente, mete-se no encilhamento, aquela política do Rui Barbosa, das ações, incorpora, enriquece e surge com cara de 1000 contos, mutação à vista. Não faz caso do Olegário nem de mim, trata-se com um ar de proteção mesclada de certo desdém. O Olegário dá o cavaco, mas eu rio-me, porque quando quero achar graça em qualquer coisa, acho mesmo. Sobreveio o craque da bolsa. O homem perde toda a papelada e fica pobre como dantes. E nós vamos pagar o seu café. Tão modesto, tão afável, tão simples, e até filósofo, moralista, honrado, moral, filosofia, honradez. Estado maior da desgraça. Trata-nos por tu, cofia-nos os bigodes. Quando ele diz, como vais tu, o Olegário segreda-me o ouvido. Bagagem. Depois atirou-se à política, e não sei como, ele próprio ignora, fez-se deputado, por cima. Outra vez a imposturar, aristocratizou-se. Aí veio o golpe de Estado do 3 de novembro, aquele que derrubou Deodoro. Pensa que já não é mais deputado e democratiza-se. Nós mesmos pagamos seu café no bar do Cascata. Volta a ser deputado, ponta. Depois inculca-se para ser ministro. Os jornais chegam a indicar seu nome, pontíssima. Uma vez, nessa época, viu-nos a mim e ao Olegário a dobrar a esquina e disfarçou, voltando o rosto para o outro lado. O Olegário teve ímpetos de gritar-lhe, ó sujo, mas lhe o impedi. Hoje em dia, não é deputado, nem capitalista, nem sequer candidato a ministro, nem nada. Bagagíssima. Perdeu até o emprego como suspeito de revolucionário. Já se sabe, moral, filosofia, humildade, café. Por isso, repito, só gosto de gente que está na bagagem. Urbano sabia ser cáustico, crítico e implacável das hipocrisias da sociedade brasileira do fim do século XIX. Ouçam esse trecho de espantosa atualidade. A carreira política, única que no Brasil leva os homens a posições conspícuas e altamente remuneradas, exige dos seus candidatos unicamente o seguinte: memória suficiente para guardar uns tantos clichês de retórica parlamentar e adaptáveis a todas as situações e circunstâncias imagináveis, bastante loquacidade para emitir com máxima galhardia exatamente o contrário do que pensa e sente, e, sobretudo, a suprema astúcia de nunca se deixar examinar por quem quer que seja. Bom, vamos parar com o Urbano, porque
o tempo ruge e não quero que o Coati me lamba, e eu vou apenas citar um moderno, um contemporâneo nosso, que é o Carlos Heitor Coni, que também tem páginas de humor admiráveis, e uma delas vem no conto Babilônia, Babilônia. Babilônia era o nome de um edifício em que moravam várias pessoas, e então Coni conta uma seção dos condôminos, né? E que alguns queriam mudar o nome do edifício. Babilônia lembrava alguma coisa errada, na opinião de um dos condôminos, né? Mas alguém disse, o nome do nosso prédio é algo, titubeou em busca de uma palavra exata, não podia dizer indecente ou indecorosa, seria uma ofensa aos demais. É algo rebarbativo, disse, e logo se arrependeu do que disse. Não sabia exatamente o que significava aquela palavra, se alguém exigisse explicações ou satisfações, e ele faria um péssimo papel. Como ninguém se interessasse em saber o significado daquela palavra, ele continuou elevando a voz. Babilônia foi uma cidade maldita, antro de traições e sodomias. Um vizinho judeu do terceiro andar levantou-se para contestá-lo. O meu distinto vizinho confunde Babilônia com Sodoma e Gomorra. Lá é que houve sodomia. Bem, ele gaguejou, falo em sentido figurado. Babilônia foi uma cidade do pecado. Não do pecado, do cativeiro, ajuntou o vizinho judeu. Com um tom de voz comovido, e acrescentou, sobre os rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de ti, ó Sião. O coronel síndico bateu na mesa pedindo silêncio. Bom, isso passa no regime militar, né? Aviso aos distintos condôminos que, pelo adiantado da hora, devemos ser breve. Amanhã cedo tem uma reunião da diretoria e... mas eu sugiro, o senhor síndico, apressou-se ele dizer que ouviu do plenário, mudado por quê? Bom, aí vai. Então o síndico coronel se interessou e sugere um time. Posso garantir que não há nenhum edifício nessa cidade com o nome de Porreta Taerme. Se trata de uma bela batalha em que eu lutei em Castelo Novo, em Montesa, em Puerta Taerme. Vamos mudar para Porreta Taerme. Uma velha do segundo andar deu, protesto, esse nome não, parece palavrão. O coronel interveio, Porreta Taerme, minha senhora, era um lugarejo no norte do Apeninos, onde o 4º batalhão da 23ª companhia... É palavrão, a velha abafou a voz do coronel aos gritos. Aí no final disse, qualquer nome serve, menos de porreta. Isso é palavrão. Sou uma senhora de respeito, tenho filhas e netos, exige o respeito. Bom, aí foi uma grande confusão e terminou a sessão sem resolverem. E um senhor de óculos começou um discurso de solidariedade ao coronel, mas todos se retiravam. A velha ainda passou por ele, olhou-o com desprezo. O senhor é um devasso, não passa disso, é um devasso. Esse é o nosso Coni, que tem outras crônicas maravilhosas de mais fundo humor, assim como Moacir Scliar também, e não está sendo bem lembrado. Moacir Scliar é de um humor fino, de um humor realmente... Mas eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente, sobre a paródia. É rápido, eu tenho ainda uns 10 minutos. E a paródia é muito pouco celebrada no Brasil, mas muito no mundo inteiro. Tinha um intelectual americano, Dwight MacDonald, já falecido, que já deixou uma voz à obra ensaísta de cultura americana. Pensador trotskista, afastou-se aos poucos do marxismo, ao ponto de Trotsky ter dito sobre ele: todos os homens têm direito a serem imbecis, mas Dwight abusa dele. Entre os inúmeros livros encontra-se o Parodies, An Anthology for Chaucer to Beerbohm, que é onde ele reúne mais de 600 páginas e estuda a paródia na literatura inglesa. E explica a etimologia de paródia, né?
professor Evanildo. Paródia quer dizer ao lado ou contra alguma coisa, né? A paródia ao lado da ode ou contra a ode. Paródia tem outras palavras. Parasita, parapsicologia, paranoia, paráfrase, são todas palavras com o mesmo sufixo. Mas é evidente, diz o autor da coisa, não se refere a Paraguai e Uruguai, embora estejam de um lado, mas às vezes um contra o outro. Paraguai não vale. Bom, na paródia, realmente, a paródia, a melhor paródia é A Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá. Esse poema de Gonçalves Dias vem com uma epígrafe goetheana, pelo menos na minha edição, em tradução de Manuel Bandeira, que é uma beleza, exatamente, conhece o país onde florescem as laranjeiras, onde ardem na escura fronde as frutas de ouro, conhece-o, para lá quiser eu ir. É a epígrafe da Canção do Exílio. Mas temos várias paródias, não cômicas, mas pelo menos nós temos aqui uma nova Canção do Exílio, do Drummond, um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes da mata e o maior amor. Onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Aí, no caso, realmente foi feito na época do regime militar, né? Mário Quintana, que não foi acadêmico, mas quase foi 3 vezes candidato, minha terra não tem palmeiras e, em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Minha terra tem relógios, cada qual com sua hora, nos mais diversos instantes. Mas onde o instante de agora? Mas onde a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho, sob os céus da minha terra, eu canto a canção do exílio. Tem outras excelentes paródias, ou paródias de nosso amigo, a Canção do Exílio, como Na Minha Terra, do Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poços da minha terra são pretos que viram em torres de ametistas. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em famílias têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. As paródias de letras terminam aqui, mas eu queria terminar pedindo ao Castorino que pusesse a melhor paródia da Canção do Exílio que eu conheço, que é a canção de Chico Buarque de Holanda e Tom Jobim. Vamos ouvi-la, se o Castorino estiver com ela agora para tocar. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Lá, e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. O meu sabiá. Sei que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há.
sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como vi estradas de me descer, de tudo e nada de te É isso aí, meu Deus. É isso aí. Essa canção perdeu no Festival da Canção da Record, né? Não sei que festival, perdeu para não falar de flores, né? Do Geraldo Vandré. Ao contrário. Ganhou. Ganhou e foi vaiado, né? Pois é, então, desculpe. Muito bem, é isso aí, muito obrigado. Pelo menos agora foi aplaudido. É uma beleza, é uma beleza. Cícero confirmou a minha afirmação inicial, complementou com rara galhardia o que nos apresentou na conferência anterior. Encerra o presente ciclo com a marca do, não diria do humor, não diria da paródia, diria da paródia, no sentido de canto paralelo, e do humor, e não do humor inteligente, que caracterizou todos os relatos, intervenções e reflexões que o caracterizaram. Eu reitero superlativamente os adjetivos do meu comentário anterior. E só me resta, então, Cícero, o duplo agradecimento pela pronta disposição, primeiro pela pronta disposição de substituir o conferencista que não pôde comparecer. Não faça de novo esse convite, não. E pela agradável exposição com que acabou de nos brindar, né, e que nos levou a revisitar Frânio Peixoto, Manuel Antônio de Almeida, França Júnior, Urbano Duarte, Carlos Heitor Coni. E por tudo isso a casa agradece. Obrigadíssimo, Cícero Sandroni. Tenho o prazer de convidar a todos para o próximo ciclo, idealizado e coordenado pelo acadêmico Alberto Venâncio Filho. A primeira conferência será no dia 2 de julho. O ciclo se chama A Memória Reverenciada e tem como título, essa primeira conferência, Raul Pompeia, para além de o Ateneu, e como conferencista, o acadêmico Evanildo Bechara. No dia 4 de julho, quinta-feira, às 18 horas, tem prosseguimento o projeto Música de Câmara na BL, com Maria Helena de Andrade ao piano e Odete Ernest Dias na flauta, e com a participação de especial de Andréa Ernest Dias também na flauta. Está encerrada a sessão. Obrigado.